À medida que novos episódios envolvendo drones começam a surgir cada vez mais próximos de regiões estratégicas da Rússia, o conflito deixa de ser percebido apenas como uma guerra concentrada no fronte ucraniano e passa a assumir características de pressão distribuída sobre áreas sensíveis do território russo. O episódio envolvendo objetos aéreos detectados próximos ao espaço báltico ganhou relevância justamente porque acontece em um momento extremamente delicado para Moscou, marcado pela aproximação do Dia da Vitória, uma das datas mais simbólicas do calendário político e militar russo. O que mais chamou a atenção nos relatos não foi apenas a presença dos drones, mas o contexto operacional ao redor deles. A combinação de atividade aérea militar da OTAN na mesma região, movimentação simultânea de caças e posterior entrada de um dos aparelhos em direção ao território russo alimentou interpretações sobre uma possível tentativa de medir tempos de resposta, eficiência de radares e capacidade de interceptação em um dos setores mais monitorados da Europa Oriental. Em conflitos modernos, operações desse tipo possuem um valor que vai muito além do dano físico potencial causado por um drone isolado. Pequenos aparelhos não tripulados passaram a funcionar como ferramentas de reconhecimento estratégico, pressão psicológica e teste operacional. Cada rota utilizada revela informações sobre cobertura de radar, zonas de baixa detecção, velocidade de resposta antiaérea e protocolos de reação. Em outras palavras, mesmo uma operação aparentemente limitada pode servir como coleta de dados para cenários muito maiores. A região do Báltico tornou-se particularmente sensível justamente porque reúne múltiplas camadas geopolíticas ao mesmo tempo. Ali coexistem fronteiras da OTAN, corredores energéticos, rotas marítimas estratégicas, bases militares e importantes centros urbanos russos relativamente próximos do espaço aliado. Isso transforma qualquer incidente aéreo em algo potencialmente explosivo do ponto de vista diplomático e militar. Outro fator que amplia a tensão é a proximidade de São Petersburgo. Diferente de outras cidades russas mais afastadas do eixo europeu, São Petersburgo possui peso histórico, econômico e simbólico extremamente elevado. Um incidente próximo à região seria inevitavelmente interpretado não apenas como um ataque operacional, mas como uma tentativa de produzir impacto psicológico e midiático de grandes proporções. É exatamente nesse ponto que a guerra de percepção passa a desempenhar um papel central. Em muitos casos, o objetivo estratégico não está necessariamente em destruir um alvo de alto valor, mas em produzir imagens, interrupções ou sinais de vulnerabilidade capazes de repercutir internacionalmente. Um incêndio limitado, um aeroporto temporariamente fechado ou um alerta aéreo em uma cidade importante podem gerar efeitos narrativos desproporcionais em comparação ao dano material causado. Por isso, autoridades russas vêm reforçando medidas de segurança não apenas em instalações militares, mas também em sistemas de comunicação, infraestrutura urbana e proteção de figuras políticas importantes. Os relatos sobre restrições temporárias de internet em Moscou, por exemplo, demonstram preocupação crescente com sabotagem coordenada, orientação remota de drones e possíveis tentativas de desorganização durante eventos de grande visibilidade internacional. A proximidade do Dia da Vitória torna esse cenário ainda mais delicado. O desfile realizado em Moscou possui valor simbólico enorme para o governo russo, funcionando como demonstração de continuidade histórica, capacidade militar e estabilidade política. Qualquer tentativa de perturbar esse evento teria impacto muito além do aspecto operacional. O efeito psicológico e propagandístico seria imediato. Isso ajuda a explicar por que o Kremlin passou a tratar episódios envolvendo drones com um nível crescente de severidade discursiva. Moscou busca transmitir a mensagem de que determinados limites simbólicos não serão tolerados sem resposta. Em guerras prolongadas, linhas vermelhas deixam de ser apenas militares e passam a incluir elementos históricos, políticos e emocionais. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação evidente com o papel indireto do espaço aéreo de países membros da OTAN nesses episódios. Mesmo sem participação direta comprovada, o simples fato de drones cruzarem regiões próximas a territórios aliados gera questionamentos sobre monitoramento, permissões tácitas e responsabilidade de vigilância.
Isso amplia o potencial diplomático do incidente e aumenta o risco de escaladas narrativas entre Rússia e Aliança Atlântica. Especialistas em defesa aérea apontam que o uso crescente de drones baratos obriga países a gastarem recursos desproporcionais em monitoramento e interceptação. Um aparelho relativamente simples pode mobilizar radares avançados, sistemas antiaéreos caros, patrulhas aéreas e centros inteiros de coordenação militar. Esse desequilíbrio econômico faz parte da lógica moderna da guerra de desgaste. Além disso, drones atuais não atuam apenas como armas explosivas. Muitos são utilizados para reconhecimento eletrônico, coleta de sinais, avaliação de cobertura defensiva e até distração operacional. Em alguns casos, múltiplos aparelhos são lançados simultaneamente justamente para forçar saturação de sensores e identificar pontos vulneráveis da defesa aérea. A própria geografia da região contribui para a complexidade do problema. O corredor báltico possui distâncias relativamente curtas entre fronteiras, espaço marítimo intenso e elevado tráfego aéreo militar. Isso reduz tempo de reação e aumenta risco de erros de cálculo. Um objeto identificado tardiamente pode atravessar múltiplos espaços de vigilância em poucos minutos. Enquanto isso, o discurso oficial russo tenta reforçar a ideia de controle operacional e consciência situacional total. Ao divulgar detalhes sobre rotas, horários e identificação dos drones, Moscou busca demonstrar capacidade de rastreamento e vigilância contínua, mesmo em ambientes considerados altamente sensíveis. Esse tipo de comunicação também funciona como recado estratégico para adversários externos. No entanto, por trás das declarações públicas existe uma preocupação evidente com o deslocamento gradual da guerra para áreas cada vez mais distantes da linha tradicional de combate. O conflito deixou de estar restrito ao Donbás ou ao sul da Ucrânia. Infraestruturas energéticas, depósitos logísticos, redes de transporte e cidades próximas ao eixo europeu passaram a integrar o campo ampliado de tensão. Outro ponto importante é o impacto psicológico sobre a população civil. Mesmo quando danos são pequenos, a simples ocorrência de alertas, explosões distantes ou interrupções temporárias cria a sensação de vulnerabilidade interna. Em guerras modernas, percepção de segurança tornou-se um fator estratégico relevante, principalmente em grandes centros urbanos. Há ainda o componente político internacional. Cada episódio envolvendo drones próximos à OTAN rapidamente se transforma em disputa narrativa global. Um lado acusa provocação deliberada, enquanto o outro argumenta legítima pressão militar ou ausência de responsabilidade direta. Nesse ambiente, informação circula quase tão rápido quanto os próprios acontecimentos. Por isso, o episódio envolvendo drones detectados próximos ao espaço báltico acaba assumindo importância muito maior do que aparenta inicialmente. Não se trata apenas de aparelhos cruzando fronteiras. O que está em jogo é a demonstração de capacidade, percepção de vulnerabilidade, disputa psicológica e teste permanente de limites entre potências militares que operam cada vez mais próximas umas das outras. No fim, o cenário revela uma transformação profunda na natureza da guerra contemporânea. O conflito não depende mais apenas de grandes ofensivas terrestres ou ataques convencionais massivos. Pequenos drones, operações híbridas, pressão informacional e manipulação simbólica passaram a influenciar decisões estratégicas de alcance global. E em um ambiente assim, até incidentes aparentemente limitados carregam potencial para alterar cálculos políticos e militares muito maiores.